Nós estamos na página 40. Ok, a gravação então já está funcionando. Bem-vindo a todos. E nós vamos dar hoje sequência, então, no capítulo 3, 2, na página 40, milagres como percepção verdadeira. Bem-vindo aqui para a Fabiana, para a Fabiola. E nós vamos dar sequência hoje, ainda nesse tema recorrente de Jesus que ele trouxe desde o início, desde o primeiro capítulo dos milagres. E hoje, uma explicação assim a mais de como que os milagres funcionam e eles vêm a ser a nossa verdadeira percepção. E para a gente começar esse estudo, eu vou fazer, como já é de praxe, assim, um aquietamento mental nosso, porque a gente vem do externo, às vezes com muito barulho, com muita agitação, e a concentração, assim, ela se perde, e por isso a gente pede esse minuto de silêncio mental, onde a gente se concentra na nossa vontade de entregar essa hora ao Espírito Santo, essa nossa hora de estudo. Que o Espírito Santo se revele a nós através desse estudo e nós, com essa decisão colocada, com essa meta colocada no início dessa aula, nós já determinamos a nossa verdadeira vontade de o que nós estamos fazendo nesta hora, que é permitir que a percepção e que o entendimento do Espírito Santo se revele a nós através do que nós vamos estudar hoje. Essa meta sempre é fundamental a gente colocar, porque é ela que determina a aceitação nossa para o que Jesus tem a nos dizer. Então, tendo isso, a gente vai começar, então, propriamente dito, aqui na percepção como milagres, como percepção verdadeira, e lembrando que Jesus está, então, nos ensinando em todo o seu curso até agora, como nós utilizarmos a nossa parte da mente sã, a parte da nossa mente que ainda está conectada com Deus e com o Espírito Santo, porque esta é a nossa verdadeira vontade. Mas como nós estamos numa sala de aula, como nós estamos aprendendo, nós precisamos de um recurso de aprendizagem. E os milagres, eles são recursos de aprendizagem. Eles ensinam ao tomador de decisões voltar a escolher pela mente certa, voltar a escolher a favor de Deus. Porque nós, no nosso equívoco, por pensarmos que estamos separados de Deus, bem-vinda, Dilene, nós pensamos que somos seres individuais aqui, e o que nós aprendemos aqui por conta, como individuais, é a mentalidade da separação, é a mentalidade egóica. Só que essa mentalidade não nos fez felizes. Se tivesse nos feito felizes, nós não precisaríamos de um recurso de aprendizagem. Então, todos nós nos voltamos para aprender novamente esse curso, para aprender com o Espírito Santo. E a ferramenta que nos possibilita, como tomadores de decisão, que está dentro da mente, acessar, a querer de novo voltar, a se conectar com a mente de Deus, uma ferramenta disso são os milagres. E agora, então, nós vamos continuar nesse estudo e ver o que Jesus tem a mais a explicar para a gente formar uma ideia completa do que vem a ser os milagres e de como eles podem nos beneficiar. E Jesus começa dizendo aqui,
Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questão de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. Então, o que é do céu, o que é da mentalidade de Deus, não há como explicar isso aqui em termos daqui de diferente do céu. E nem é uma questão de graduação. O que é real e o que não é, simplesmente não é. Não existe graduação entre irrealidade e nem graduação entre realidade. O verdadeiro é verdadeiro, falso é falso. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. Então, é um ou outro. Ou a luz existe, ou então há escuridão. Não há como colocar lado a lado a escuridão e a luz, porque ambas não existem, é um ou outro. E assim também a luz e escuridão, ou tudo ou nada. Né? Se é nada, para ser nada, não pode conter algo. E se é tudo, não pode estar nada de fora. Então, se Deus é real, nada mais pode ser real. Ou se a separação é real, então Deus não é real. E isso tem que ser muito claro para nós. Então, se são todos verdadeiros ou falsos, né? É essencial que reconheças que o teu pensamento está errático até que firme compromisso com um ou outro, até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Então, enquanto nós oscilarmos entre com qual sistema nós estamos sujeitos a sermos errados, a nos equivocarmos. Só que ele continua dizendo, contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. Então, por nós sermos quem nós somos, por nós sermos parte do próprio Deus, então nós não temos como estar totalmente sem Deus. E Jesus diz aqui que nosso pensamento, ele vai ser certo apenas quando a gente se identificar com um deles. Seria totalmente com a escuridão, totalmente com a luz, totalmente com o ego, totalmente com Deus. Só que totalmente com o ego é impossível nós nos identificarmos, porque o ego não nos fez. O dom de vida ainda vem de Deus. O ego, ele é uma pseudo-criação, ele é uma crença. Então, é impossível nós nos colocarmos inteiramente um compromisso só com a crença. Então, o único compromisso total que nós podemos ter em nossa mente é com Deus, porque ele é real, é com a luz. E Jesus continua aqui no segundo parágrafo. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Então, para sermos inocentes, e Deus nos criou em sua inocência, a inocência ela tem que ser total. Ela não pode ser um pouquinho, e um pouquinho também enganada. Ela tem que ter um compromisso total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. E isso a gente vê aqui no mundo também. Quantas pessoas que a gente tem quase por idolatria ou quase por adoração e até figuras históricas, e no entanto eles resbalam feio, né? Eles são muito tolos às vezes. Todos nós, enquanto a gente oscilar na nossa mente, nós estamos totalmente sujeitos a ser grandiosos por umas vezes e tolos por outros. É assim mesmo, a oscilação da ausência de uma identificação firme na nossa mente
com quem que nós somos, nos leva a esse estado de, ora, nós estarmos altamente inspirados e, ora, então, totalmente tolos. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. O que está intrínseco aqui também? Que sabedoria é a inocência, mas é a inocência que vem da mentalidade certa. Não é a inocência que o ego prega com ignorância. Não é esse sentido. É o inocente que está realmente conhecedor apenas de Deus e de sua criação. E o ponto de vista, então, do inocente, ele deve ser aplicado a absolutamente tudo. Se houver uma única exceção a quem ele ainda faz um julgamento diferente da visão da inocência, então já não é mais inocência, porque está faltando algo dentro. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Então essa visão vem da onde? De dentro de nós. Da mentalidade do Espírito Santo. Quem está com o Espírito Santo, ele sempre vê de forma verdadeira e sempre de forma não equivocada. E em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Então, sempre vês o conteúdo de amor e nunca vês a projeção do ódio projetada por uma mente equivocada. Então, a percepção inocente, ela traz paz porque ela não vê conflito. Ela simplesmente vê o que é real na mente de Deus. E o que é real na mente de Deus está em harmonia completa, em unicidade completa, e não consegue atacar e nem ser atacado. Só consegue expressar alegria e criar mais amor ainda. Então, a visão inocente é isso. E os milagres, como a gente vai ver aqui adiante, eles se baseiam totalmente em cima de uma visão inocente. Por isso que os milagres não seguem as leis físicas aqui desse mundo. Por isso que milagres não estão sujeitos a nenhuma lei daqui, a nenhum poder daqui. Eles transcendem, eles vão além. Porque o poder do milagre, ele está baseado na visão de inocência. Continuando aqui, quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Gente, se nós captarmos o que essa frase está dizendo e aplicarmos a nossos conflitos, aqui está praticamente todo o curso em milagres. Então, quando que a gente está em agonia ou em falta ou com medo de alguém? Por quê? Porque nós estamos atestando que essa pessoa também é um ego. Nós não estamos conectados com a inocência dela. Se nós percebemos alguém lá fora como um bandido, alguém que nos perturba, ou alguém que nós gostaríamos de mudar, ou alguém que gostaríamos de nos afastar, o que nós estamos, o que isso, por detrás disso, o que isso significa no reconhecimento da nossa mente? Que nós estamos olhando através de um ego para um ego. Nós não estamos fazendo uso do Espírito Santo com seu olhar de inocência para cima dessa pessoa. Porque se nós mudarmos o nosso foco, e é assim que a cura funciona aqui. Até essa semana a gente comentou bastante sobre ajudar os irmãos, ajudar pessoas. Como que a verdadeira ajuda pode ser feita? A verdadeira ajuda é nós, em primeiro lugar,
irmos ao Espírito Santo para olhar através da visão do que é real, através da visão inocente para o nosso irmão. Porque essa visão inocente é que vai nos mostrar que aquilo que estava nos ferindo, aquilo que estava nos perturbando e que nós queríamos mudar, é apenas uma imagem projetada, não é a realidade dessa pessoa. É isso que está projetado para nós no mundo. E é dessa projeção que nós precisamos curar na nossa mente, e não curar a pessoa, porque a pessoa é um filho inocente de Deus. Mas a percepção equivocada na qual ela está, e por isso que ela faz coisas tolas, como a gente viu aqui em cima, e isso nos irrita ou isso nos fere, isso está em acordo com a nossa visão de também olhar com a mente equivocada para ela. Então, esta é a causa do conflito. No momento que aquele que temporariamente sabe se unir à mente certa, faz esse processo por primeiro, e por isso cabe a nós esse papel de ver no outro a inocência, mesmo que o outro não saiba disso ainda, quando o primeiro faz, isso é feito aos dois. A pessoa fica liberada daquele acordo secreto de nos ferir. Todo o perdão do curso se baseia nisso. Então, por isso é tão importante esse ensinamento. Por isso que eu até vou repetir essa frase para nós darmos sequência aqui às ideias. Então, quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Aliás, não é nem um pouco nos milagres, é totalmente baseado no medo. Ele não tem o efeito desastroso, ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. Então, se eu olhar ao meu irmão através da mente do ego, não só não veio da minha mente milagrosa, essa visão não veio do Espírito Santo, como ainda estou negando o poder do Espírito Santo de ajudar a mim e a ele. Estou negando o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é, mas tal como é na mente de Deus, gente, não na mente do ego, não tal como é no sonho. O milagre percebe tudo como a única realidade que existe. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Então, por isso que o pior bandido que já existiu, existirá na face da terra, aos olhos do Espírito Santo, ele só vê a perfeição da mente dessa pessoa. Tudo mais que está agregado de horrores que essa pessoa vem a fazer é apenas um equívoco dela, porque ela acredita que está separado, mas isso é um comportamento dentro de um sonho. Ainda não é a realidade dela. Ela ainda está em Deus, assim como nós ainda estamos no céu. A realidade dela ainda é o céu. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Então, a verdadeira inocência não vê guerra, não vê medo, não vê corpo, não vê mundo físico. Ela apenas vê o espírito e a mente que ativa o espírito e o estado de graça da mente que serve ao espírito. Então, o que está uno a Deus. É isso que a verdadeira inocência vê. E os milagres que eventualmente se manifestam aqui no sonho, eles surgem em cima dessa plataforma da inocência. É dali que é o ponto de partida deles. Por isso que eles funcionam, por isso que eles estão acima de qualquer lei aqui do sonho.
Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. Então, no momento que nós nos sentimos como seres individuais, pessoais, especiais, separados de Deus, um ser físico, nós projetamos uma própria mente para nós. E essa própria mente, ela não compactua da mente de Deus, porque ela se sente afastada de Deus, ela se sente à parte, ela se sente um único ser. Ela acredita até que Deus exista, mas exista separado dela, que existem dois seres, então, ela e Deus. E então, por isso que nós temos medo, e isso explica nosso medo de Deus. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. E olha que outra ideia oposta do ego. O ego nos ensina a sermos totalmente independentes e livres dentro do pensamento separado, dentro da individualidade. O ego apregoa que a nossa liberdade é em nós não precisarmos ter limites dentro da individualidade. Jesus nos ensina que a nossa mente só é livre quando ela serve ao Espírito, quando ela está conectada com o todo. Aí ela é livre. No momento que nós pensamos que nós somos um ser especial e único, nós mesmos nos colapsamos dentro de uma consciência fechada. Então, nós já não somos mais livres, já estamos presos ao próprio conceito faltoso que nós fizemos. Está, portanto, limitada a mente que não é, ela não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Nós mesmos fizemos esse equívoco e nós agora estamos aprisionados pelo nosso próprio equívoco. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Asserir a si mesma é para confirmar ou ser assertiva a si mesma. Ela não é livre para isso. Por isso que se nós estivermos com nossa mente contaminada com o ego, nós vamos eventualmente ser tolos. Por mais que nos auto-ensinamos a ser assertivos, nós sempre vamos errar. Porque nós estamos com nossa vontade limitada. Nós não estamos no nosso, na nossa integridade completa como Deus nos criou. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Então, aqui olha que conceito mais lindo do que é o céu. O nosso estado mental estando ciente de Deus e de toda a filiação. O conjunto disso tudo, que é real, nós chamamos de céu. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Então, nenhum medo, nenhuma agressão, nada pode prevalecer contra um filho de Deus, contra quem entrega seu espírito ou se une ao Espírito Santo. Quem está no Espírito Santo está invulnerável a todo e qualquer equívoco desse mundo. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. E isso acontece com todos os iluminados. Aconteceu com Jesus e nós estamos aqui para seguirmos os mesmos passos, para que isso venha a ser a nossa realidade. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma somente e uma só vontade. Então, Deus e seu Filho,
E o Espírito Santo, não há uma divisão onde um começa e outro termina. Então, a consciência completa é o estado de céu. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Então, nisto está a paz de Deus. Entretanto, essa visão, ela só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Ou seja, os que têm em sua mente apenas os pensamentos do Espírito Santo. Os que ainda carregam em si, por escolha própria, os pensamentos do ego, ainda não estão aptos a terem essa visão da inocência. Então, eles ainda são aprendizes para chegar lá, como é o nosso caso. Porque seus corações são puros, dos inocentes, os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Então, ao invés de se defender do mundo, do ego e das pessoas más, eles simplesmente guardam em sua mente os pensamentos, a visão do Espírito Santo sobre o que estão vendo. E no momento que eles enxergam a inocência lá fora, é com o Espírito Santo da outra mente que eles estão falando, e não com o ego da outra pessoa. E aí é o Espírito Santo que vai responder, que está na outra pessoa, que é o mesmo da pessoa. Por isso que eles estão totalmente seguros, mesmo que o mundo ache que esteja entre inimigos. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. A lição da expiação é o desfazer da crença de separação. Nós pensamos que somos seres individuais porque acreditamos na ideia de separação. A expiação desfaz essa ideia, porque ela prova que a separação é impossível. Então, compreendendo a lição da expiação, elas não têm o desejo de atacar. A mente inocente, ela não tem vontade de atacar. E por isso que ela vê a inocência em todo o seu redor, em todo o mundo. E por isso que ela é feliz. E por isso que ela é protegida. E por isso que ela é invulnerável à dor, ao sofrimento, ao ataque. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, na Bíblia, quando Jesus coloca, quando o Espírito Santo se manifestar a cada um, nós vamos nos ver tal como o Espírito Santo vê. Então, nós vamos ficar semelhantes ao Espírito Santo. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Então, na teoria aqui a gente já sabe. Na teoria, para nós distorcer tudo que está equivocado na nossa vida, é simplesmente retirar a fé naquilo que nós acreditamos, nos equívocos do ego, e investi-la só no que é verdadeiro, só no que é o Espírito Santo. A teoria é essa. Mas a gente sabe que, na prática, por mais que a gente tente, por que ainda não acontece assim? E Jesus sabe disso também. E aqui agora entra o papel dos milagres. O que o milagre, se nada aqui é real, o que o milagre tem a nos acrescentar aqui? Embora que o milagre, ele por efeito secundário, ele nos dê uma vida melhor aqui no sonho, não é o objetivo principal dele. O objetivo principal do milagre, como o milagre vem da mentalidade inocente, o objetivo do milagre é convencer o nosso tomador de decisões, convencer o nosso coração de que a inocência está certa e de que o ego, o engano, está equivocado.
Então, o milagre, quando ele desfaz aquilo que certamente no mundo da forma iria nos ferir, e ele some com os efeitos disso, ele está provando que a inocência é mais forte do que a projeção do equívoco. Então, o papel do milagre. Por que Jesus quer que nós sejamos trabalhadores de milagres? Não é porque ele quer que nós saiamos corrigindo o mundo, porque ele nem sequer reconhece o mundo como real. Mas ele sabe que nós acreditamos no mundo, nós estamos equivocados. Então, o milagre, ele tem esse papel principal de servir como testemunha, e como testemunha ele convence o nosso tomador de decisões, ou o nosso coração, que é praticamente a mesma coisa, de que a inocência é mais forte do que o medo, do que o equívoco, que a luz prevalece à escuridão. É dessa forma que nós vamos conseguir ser assertivos, conseguir, então, na prática também atingir o mesmo estado de assertividade dos iluminados, de Jesus e dos demais que também já conseguiram largar totalmente o equívoco de lado, que conseguiram deixar o ego de lado. Então, por isso que o milagre, ele tem esse poder de nos convencer, porque aquilo que nós acreditamos, para nós é verdadeiro. E como o milagre, ele é convincente, nós vamos acreditar nele. E por isso que a nossa fé, ela será retirada daquilo que não é verdadeiro e posto no que é verdadeiro. Por isso que nós precisamos desse trabalho dos milagres para trilhar esse nosso caminho rumo a nós mesmos escolhermos pelo nosso despertar. Seguindo aqui, não podes fazer com que a inverdade seja verdade. Então, por mais que a gente acredite no ego, haja no ego, esteja no mundo separado do ego, isso não torna o ego real. Só porque meu tomador de decisões acredita na separação, isso não tornou a separação real. Só na minha mente, na minha percepção, sim, mas não na realidade de Deus. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Então, se eu estou disposto a aceitar a visão do Espírito Santo para cima de cada situação, de cada caso específico que me perturba a minha mente, se eu me aquietar, for lá num cantinho bem sozinho, onde eu possa me concentrar, e eu examinar os meus pensamentos e ver que eu estou dentro de um sistema de pensamento faltoso, e é isso que está me ferindo a causa e não aquilo que eu estou vendo lá fora, e eu aceito mudar o meu sistema de pensamento, aceito que o Espírito Santo agora venha a guiar meus pensamentos e não mais o ego. No momento que eu faço isso, eu permito que a verdade seja verdadeira para mim também. Eu permito que a mentalidade de Deus volte a ficar de novo, a eu ficar de novo ciente dela. Eu nunca me separei dela, mas eu parei de percebê-la. Eu perdi o contato com ela, eu obstruí ela da mente. E aí eu volto a ficar ciente. Eu volto a ficar ciente da condição de céu. E nisso nós somos totalmente felizes, curados, apenas aqui para criar mais alegrias. O mundo todo é curado junto nessa visão. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Então, por mais que o ego dê uma solução para tudo, todos nós já sabemos que nenhuma solução do ego dura para sempre. Tudo acaba ou então se transforma em outra coisa.
curou aqui, vem outro dodói lá. Então, nada dentro do ego é definitivo. Mas a verdade, ela cura esse erro. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Isto aqui é a coisa mais maravilhosa que pode ter no curso. Além de cancelar em nós mesmos, e quem não quer isso, olha a promessa de Jesus. Estamos também cancelando simultaneamente nos outros. Então, aqui está o poder do verdadeiro perdão. Ele age nas outras pessoas também? Sim, porque ele cancela o erro dentro da outra pessoa. Agora, necessariamente a outra pessoa vai ter que demonstrar isso para ela dentro do mundo? Não. Por quê? Porque na nossa mente nós já não vamos mais nos incomodar com os erros tolos que ela continue fazendo, porque apesar de estar cancelado dentro dela, ela pode ainda não aceitar isso, ela não sabe ainda. Então, nós já a vemos inocente. E para nós, o ataque dela já não tem mais efeito nenhum. Mas entre outras pessoas que ainda não sabem disso, aparentemente pode parecer que a pessoa não mudou, que ela continua sendo só egóica. Então, isso nós precisamos também saber para não nos apegarmos aos testemunhos do ego. Os olhos do corpo vão continuar testemunhando a pessoa fazendo coisa errada, aquela que a gente curou através da nossa visão. Por quê? Porque ela ainda está aprisionada na própria mente dela por ela mesma. Ela não aceitou a expiação ainda. Mas na nossa mente isso já não causa mais nenhum efeito. Tanto é que nós que fomos curados por Jesus, no momento que ele largou do ego, quando ele se iluminou, ele lembrou de todos nós. Então, nenhum ataque nosso pode chegar a ele. Nada que possamos fazer pode atacar Jesus. Assim como aqueles que o pregaram na cruz não o atacaram, porque a mente dele já viu só a inocência. Só que aqueles que ainda não são inocentes, eles continuam, por enquanto, ainda vendo ataque. Tanto é que os discípulos que ainda não tinham a mente curada, viram sofrimento na face de Jesus. Mas eles viram projetados a partir do medo deles, a partir da mente deles. Então, os inocentes reconhecem a si. E nós, como inocentes, nós nos tornamos invulneráveis ao ataque dos nossos irmãos. E nisso nós somos liberados, o irmão é liberado. Nós já fomos liberados de todos os nossos, de todos os nossos roteiros de ensaio, de ataque que a gente teve com Jesus, porque ele cortou primeiro. Agora, nós estamos sentindo isso só quando nós aceitar com a mente certa. Então, o nosso irmão, se ele continua equivocado, no momento que ele também aceitar isso, ele também aceitará a liberação para ele. Mas para nós ela já terá acontecido. Então, isto é a maravilha do perdão. Isso é a maravilha de ser trabalhador em milagres. Porque os vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Então, é assim que o milagre trabalha. Porque nós vemos a inocência no irmão. Por que nós vemos a inocência? Então, eu não vou mais continuar ouvindo os ataques que ele me proferiu? Os olhos do corpo, os ouvidos do corpo e os olhos vão continuar testemunhando ataques, mas o nosso coração verá a inocência por detrás disso.
saberá que aquele ataque que a pessoa está no teatrinho apresentando é apenas uma manifestação temporária dela estar equivocada e estar unida ao ego. Mas isso não é a realidade dela. A realidade é do Espírito Santo, é a pura inocência. E no momento que eu olho através dos olhos do Espírito Santo, eu vou acessar essa inocência, essa pureza nela, nessa pessoa. E nisso, isso torna, inclusive, mais fácil para a própria pessoa, para ela também aceitar essa inocência. Por isso que ele diz, porque os vês tais como são. Porque tu os vês inocentes, mesmo que eles não enxerguem isso, mas tu os vês. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si mesmos. Então, assim fica mais fácil para eles também aceitar a inocência. Esse foi o papel de Jesus para conosco, e esse é nosso papel para com todos que estão ao nosso redor. Facilitar para que eles também possam aceitar a própria inocência. E a gente facilita isso neles, cortando o vínculo nosso com o ego neles, aceitando a visão do Espírito Santo. Então, isto é cura. E essa é a cura que o milagre induz. Então, é assim que o milagre age. Ele sempre age na mente. Eventualmente, os efeitos dos milagres têm testemunhos físicos, como, por exemplo, uma pessoa ficar curada de uma doença, ou alguém que estava terrivelmente zangado conosco esquecer da zanga e simplesmente passar a se comportar como se nada nunca aconteceu. Enfim, isso são testemunhos físicos. Isso são efeitos secundários dos milagres. A meta do milagre e a cura do milagre é sempre na nossa mente, acessar a inocência na nossa mente e no irmão. E é ali que está o poder. É isso que dá poder ao milagre. É assim que o milagre age, e é esse trabalhador de milagres que Jesus quer que nós sejamos. Jesus não está falando de efeitos físicos quando ele diz que quer que nós sejamos trabalhadores de milagres. Ele está falando que nós nos unamos à expiação, que nós façamos parte dos redimidos na mente, que nós ofereçamos os nossos serviços de ver só a luz e não mais a escuridão nos irmãos, porque eles ainda são parte de nós também. E enquanto eles ainda pensarem que estão na escuridão, o meu ser não está completo, o céu não está completo, o meu lar não está completo, falta esse irmão. Então, por isso que Jesus apela a nós para a nossa liberdade, para a nossa alegria e também para a libertação do irmão. Este é o caminho que traz cura e cura definitiva. E o que é curado pelo Espírito Santo deixa de parecer que existe, nunca mais retorna. Não é como as curas do ego que cura aqui e reaparecem lá. Então, isso nós tínhamos como percepção verdadeira dos milagres. Quinta-feira nós vamos ver percepção versus conhecimento, que é uma continuação. E eu gostaria então agora da nossa interação, e é o nosso momento então de comentarmos ou de esclarecer dúvidas ou de falar da gratidão por isso ser assim, enfim. Tá com vocês a palavra. No chat. Flora. Oi, Angie. Oi. A percepção verdadeira é o resultado do perdão. É isso? Sim. É o resultado do perdão, né? Tudo isso que nós descrevemos aqui, o nome desse pacote todo é perdão.
Então, a visão verdadeira é o efeito natural do perdão. Se pratica o perdão verdadeiramente, naturalmente é essa percepção verdadeira que é o único que consegue se manifestar com o perdão verdadeiro. Tá. Perfeito, Minha. Oi, Ing. Oi. Uma percepção assim que eu tive pra gente refletir mesmo, né? Que a gente passa muito tempo julgando, que onde já se viu tantas guerras foram travadas em nome de Deus, né? Sendo tolos, o julgamento E assim, só que a gente continua fazendo isso muito. Tá tudo bem, não é mais com guerras nos campos de batalha, mas é muito automático quando a gente vê alguma coisa que o outro fez que a gente acha que é errado, a gente dizer que a justiça dos homens não é feita, mas que a justiça de Deus vai ser feita e vai punir aquela pessoa. projetando a ideia que o ego faz de Deus. Que o ego faz de Deus. Então a gente fica assim, até aliviados, assim, que a gente sabe que juiz nenhum vai punir aquele erro lá, porque os advogados são tudo comprado, porque os juízes são tudo comprado, não vai fazer nada mesmo, mas a justiça de Deus não tarda, né? E é muito incrível essa mudança de percepção que a gente tem quando começa a estudar um curso em milagres, né? Porque Deus não perdoa porque ele não julga ninguém, né? Porque é o mesmo que a gente montar um joguinho de videogame e Deus punir o assassino lá do joguinho de videogame, é mais ou menos isso. Então, realmente não tem sentido nenhum, né? Punir o que se é irreal, se é só uma imagem projetada. Oi. Oi. Quem? Janeide. Uhum. O que ela falou, eu lembrei de muito tempo, eu ainda era bem criança, quando eu sonhei e no sonho uma voz dizia assim: pare de dizer, Deus te dê a recompensa. Assim, que aconteceu alguma coisa, não, Deus vai te recompensar, ele vai, como ela falou, aí ele dizia, para de dizer isso. Eu acordei, eu disse para minha mãe, como eu posso parar de dizer isso, se é ele quem toma conta de tudo, se é ele quem faz tudo, né? E outra... novamente, né, a projeção, então, mandar Deus com um caderninho e manda toda a conta para ele. Bem que o ego gostaria. E quando eu ainda não conhecia o curso, eu sabia que ele existia. Aí um dia eu acordei e eu disse, hoje eu não vou nem julgar e nem condenar ninguém. Só o dia passou, eu esqueci de... Sozinha, muito fácil, né? Aí fui convidada para um churrasco, eu falei, não, eu não vou. Já estava à noite, eu disse, eu vou para o churrasco, vai ter um ótimo local para colocar isso em prática. Como a minha mente julga. Eu acho que eu olhava para as pessoas que estavam ali, julgava, eu lembrava assim. Cada vez que eu ia tentar atacar, eu pensava, a felicidade dele é tão importante quanto a mim. Então eu não vou. Aí não julgava, aí ia. Foi uma noite maravilhosa. Cheguei em casa, era 2 horas da manhã. Fui dormir mais ou menos umas 2h30, levantei às 5 da manhã. Refeita, como se eu tivesse dormido a noite inteira. Aí tive que viajar, aí eu falava assim, meu Deus, o resultado de você não julgar, de você não criticar, você não é uma noite inteira que te deixa você refeita. Isso, né? Descansa você, e não, pelo contrário, não cansa, descansa. Exatamente. Fazer a própria vontade una com Deus. Liberar o irmão é descansar. Né? Jesus diz uma frase, né? O descanso vem pelo despertar, não pelo dormir. Isso. Maravilhoso. Viu como já tinha intuitivamente, né, Janeide? Deixa eu ver quem. A Rafaela, tô escutando, só não estou te vendo, mas estamos te ouvindo. Se me permite, eu tive uma percepção, me corrija se eu estiver errada,
A percepção que eu tive é que o curso em milagres, ele pode ser resumido em uma única frase, mas para que a gente realmente sedimente isso do ponto de vista lógico, concatenado, né? Uma ideia atrás da outra, conduzindo a gente por um percurso mental, né? Que sedimente realmente essa única verdade, ele precisa se estender por várias óticas, né? Várias óticas diferentes. Tá correto isso? Correto, porque o nosso equívoco se ramificou tanto para tantas inverdades, por tantas veredas, que a única verdade, que é que nós ainda somos como Deus nos criou, sem corrigir aquilo que a gente passou a acreditar nos equívocos, não nos diz nada. Então, realmente, Jesus diz, no final, quando o nosso aprendizado estiver completo, ele vai ser uma única atitude, um único pensamento. Ele vai se resumir nisso. Mas, por enquanto, isso tem que ser, tem que ter um alcance universal, tem que ser aplicado a exatamente tudo. E nós estamos aprendendo a aplicar pontinho a pontinho, caso específico a caso específico. Por isso que aparentemente é tão longo. Dá a impressão que o ser humano gosta de labirintos, de complexidades, de criar. E gosta mesmo, é uma fuga. Exatamente, é um fio de lã eterno. Então é uma pirâmide. No ápice é uma única coisa, mas nós estamos na base. Então, muita coisa para desfazer nas nossas crenças. Obrigada. Meu chat. Oi, Isabela. Bela. Na aula passada a gente falou sobre, né, mágica, que é ego, e ouvindo Jesus falar isso aí no final dessa lição de hoje, eu fico meio que em crise com Jesus, porque eu falo assim, Jesus, você está querendo que a gente faça mágica? Porque para mim você está me pedindo para fazer uma mágica, isso para mim é mágica. Ele quer bem o oposto da mágica, ele quer que tudo que tu faça na fé do Espírito Santo se torne real. É o Rei Midas, onde tu tocar o teu pensamento tem que transformar. Mas é muito difícil. Enquanto for o ego querendo curar, sim, porque o ego não vai conseguir se apoderar e o nosso medo, por enquanto, impede que a gente se jogue totalmente no Espírito Santo. Então, o que a gente está fazendo? Dando uma pontinha de mindinho para o Espírito Santo, para ele já se utilizar disso. E ele se utiliza, isso já basta. Apesar de todo o resto de nós ter medo, mas aquela pontinha de conexão vai nos convencer. Então, é assim mesmo. Eu fico pensando assim, Jesus, é fácil para você falar que está aí nesse lugar, agora vem aqui, está no meu lugar, na minha pele, que eu quero ver se você vai conseguir. E ele está só sorrindo para ti de volta. E aguardando, ele sabe que tu vai mudar dessa tua opinião. Ele tem certeza disso, então ele só sorri. Assim como tuas crianças, quando brincam e estão num diálogo de fantasia, e tu sabe que não é verdade, mas é bem divertido ver eles assumir um papel, Jesus sabe que tu está só assumindo um papel que não é real. Então ele sorri e aguarda. E ele ainda tem certeza da tua aceitação da tua realidade por você mesma. Da ausência do medo. Por enquanto é medo, mas esse curso aqui veio para desfazer o medo. Mas para desfazer, ele primeiro tem que mostrar que nós temos medo. Então, esse período, ele é um pouquinho chato. Ele desestrutura um pouco a nossa cabeça. Enquanto nós estamos aprendendo, porque antes o ego nos jogava medo e não deixava ver que era medo. Ele simplesmente jogava a culpa lá fora. Agora nós estamos aprendendo o que é medo e isso desestabiliza, mas como Jesus diz, nada é mais desestabilizante do que uma mente equivocada, do que o ego. E isso não vai perdurar, é só um período e é só o primeiro período. Depois a jornada começa a ficar leve e cada vez mais alegre, mais feliz, mais em estado de graça. Até queria contribuir aí com a nossa irmã, porque
aqueles momentos iniciais que eu tive, assim, que eu lia um capítulo, mas aquele capítulo, óbvio que não tirava todas as minhas dúvidas, né? Aí vinha o Espírito Santo, aquela vozinha me dizia assim, calma, mais para diante tu vai tirar essa dúvida. Calma, tenha paciência, mas na frente vai ter outra lição que vai tirar outra cortina, que vai tirar outra, né? E eu até brinco com a minha mãe, às vezes a gente lê uma parte ali e eu saio dizendo, mãe, eu quero jogar lá pela janela esse livro azul. Aí eu acho que eu li em algum lugar de alguém dizendo assim, que quem nunca teve vontade de jogar o livro azul pela janela é porque não estava. Não pegou nada, né? Não. Não entendeu nada. Porque realmente ele nos confronta. Aqui até tem uma pergunta interessante que a Isabela tinha colocado logo durante a aula ainda, que se eu devo então acreditar em todos. Assim, gente, toda essa lição nos ensinou a ir ao Espírito Santo. Então, tenham o cuidado de se nós estamos com a mente no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos dará confiança em todos. Agora, se eu devo confiar em todos, a própria pergunta já está sugerindo que eu estou com a mente com medo, que eu estou no ego. E no ego, então, não vamos também nos deixar ferir agora, achando que é isso que o curso quer. Não vamos nos permitir pisotear, massacrar, sacrificar, porque o curso não é nada disso. O curso é sobre liberação e não sobre sacrifício. Então, dentro do ego, a gente admite que ainda não sabe como fazer, e aí, claro que dentro do ego é necessário ainda tomar ações de cuidado e de proteção. Então, usar o curso, a proteção do Espírito Santo, para o ego ter uma vida melhor é dar um tiro no próprio pé. Não é por aí. Então, essa confiança de todos, quando você está na mente certa, ela é sim. E é uma pergunta que nem sequer surge na mente certa. Porque a mente certa não traz desconfiança. Ela não desconfia de Deus. E ela só vê Deus em tudo. Mas a mente do ego, sim. Então, dentro do comportamento, é adequado ainda se proteger. Oi, Ana? Ing, eu passei por algumas experiências assim na minha vida, né, de confiar em algumas pessoas e depois acabar me estrupiando, como a gente diz, né? Mas engraçado que eu posso analisar hoje em dia assim, dessa maneira. Quando eu devo me afastar ou realmente não devo confiar no que o ego daquela pessoa está dizendo, a minha percepção, que é do Espírito Santo, ela não é medo. Não, ela é por amorosidade. Ela é uma coisa que normalmente me faz eu me afastar, mas não gera sentimento de medo, de raiva, de rancor, de nada disso. É só, tipo, parece uma lâmpadazinha acendendo, assim, dizendo, né? Troca de trajeto, né? Não vai pelo, né? Não vai pelo que essa pessoa está dizendo. Não há julgamento nisso, né? Não há ataque nisso. Não é fuga. Mas claro, né? Muitos tropeços pela vida fora, mas hoje eu consigo perceber a diferença. Que não, quando o Espírito Santo me dizia que não era por ali que eu devia ir com aquela pessoa, o sentimento não era de medo, ai, vai me trair, ai, vai me. Não era medo, mas era uma lâmpada que dizia: opa, não é por aí, né? Então a gente começa a perceber muito importante isso. Não é que agora eu vou fechar os olhos e confiar no que todo mundo me diz, vai por aqui, né? O lobo mau, vai por esse caminhozinho aqui que tu vai chegar mais rápido. Não é, mas também não é sentimento de medo, nem de raiva, nada disso. É diferente, a gente pode perceber. É muito natural, né? A guiança do Espírito Santo é muito natural. E ela não traz conflito.
A decisão do ego sempre nos deixa, será que eu acertei? Será que, e se eu tivesse feito aquela outra escolha, como que seria? E na do Espírito Santo há paz. E só bênçãos resultam da gente seguir as decisões que, como diz na psicoterapia, no panfleto, aqui no mundo, quer seja real ou não, nós ainda temos que tomar decisões, todos nós. Faz parte da nossa jornada. Mas é bem isso que você falou, Ana. Obrigada por esse depoimento, tenho certeza que fortalece em nós a acreditarmos cada vez mais nessa criança também. Eu me identifiquei muito com a partilha da Ana, e eu tenho observado muito que existem muitos condicionamentos, né, do ego, essa questão do imediatismo, da gente ir muito para um caminho rápido, da rapidez, da ansiedade, às vezes de forma sutil, e não realmente recuar e dar um tempinho para sentir, que é bem o que a Ana falou, não vem de um julgamento, não vem de um medo, não vem de um ataque, dizendo essa pessoa está mentindo para mim, essa pessoa está esquisita, não, mas vem de uma quietude e vem de se dar um tempo, respirar, uma pausa, para conseguir sentir, né? Comigo acontece muito no sentir, e essa quietude, ela naturalmente, espontaneamente, se vem uma ação espontânea, ok. Se não vem, é como a Ana muito bem colocou, é uma guiança que vai te direcionando com muito amor, e nunca é com o ataque, com o julgamento, com a crucificação, que o ego ele vem crucificando o outro. Então, essa pausa eu tenho buscado muito fazer na minha vida aqui, e eu tenho percebido que está funcionando. E o meu condicionamento sempre foi agir de uma forma imediata e depois me arrepender. E agora eu estou conseguindo dar essa pausa, respirar um pouco e sentir realmente uma ação, se é espontânea, se não vem, e observar a minha mente nesse processo que o ego fica, às vezes, projetando medo, ataque. Então, esse recuar está funcionando muito para mim, você naturalmente sentir qual é a melhor ação, né? E, então, eu partilho muito do que a Ana compartilhou aqui. Eu sinto que o curso ele vai guiando muito a gente, através das lições maravilhosas do curso também, para a gente, aos poucos, ir se abrindo, né? E a gente precisa realmente dar uma pausa. Sair dessa ansiedade do ego, que quer responder tudo rápido, quer falar tudo rápido. A gente parece uma máquina, o ego ele é uma máquina de ação. Às vezes a gente está crente que aquela é a melhor ação, não é. Depois a gente observa e vê que a gente meteu os pés pelas mãos. Então essa pausa eu estou sentindo que está me fazendo muito bem. Me deixando aos poucos realmente conduzir pelo saber do Espírito. Isso, o ego é barulhento para a gente não ouvir ao Espírito. Por isso que o ego é naturalmente barulhento. Exato. E no silêncio a gente ouve ao Espírito Santo. E eu gosto também quando é uma decisão física, alguma coisa que eu preciso decidir e eu preciso dar essa pausa, e o ego vem tentar o imediatismo, eu gosto de pensar assim também, Jesus cuida disso para mim. Enquanto estou dando a minha mente para a orientação de Jesus, Ele que cuida das coisas físicas, então cuida disso para mim. E a seu tempo, a decisão que tiver que fazer, ela vem, e aí sim, de forma assertiva. Perfeito, Ing. Gratidão. Oi, Ing. Obrigada. Oi. É Ing ou Inge? Olha, na pronúncia eu me criei sempre sendo Ing, porque ele é um nome estrangeiro e ele na sua origem se pronuncia Ing. Mas Inge eu também atendo porque ele se escreve Inge. Ah, tá. Mas estou acostumada no Ing. Entendi. Então, Ing, é o seguinte, eu estava viajando São Paulo, Rio, e aí eu vi uma placa assim escrito Tremembé, e aí me remeteu imediatamente aquele crime da Suzane Richthofen. Foi assim que, caramba,
como será que tá? Aí minha filha, que estava do meu lado, começou a ler, né, o que tinha dado aquele caso, coisa e tal. Aí você fala assim, gente... aí eu fico pensando, em relação a esse curso, como ver uma coisa bárbara dessa, sem julgar, diga como, e sem ter esse espírito de, assim, poxa, que crime bárbaro, que eu estou julgando, eu sei, que não se deve fazer, mas como reagir a isso de uma forma amorosa? Indo a mente amorosa primeiro, saindo do ego, saindo da mesma prisão onde ela está na mente. Está numa situação egóica de ataque, os testemunhos que você tem, aquele sentimento que te vem, ele é totalmente vindo porque o ego, a mente projetou tanto a Suzane, quanto a você, quanto a nós aqui. Vem tudo do mesmo lugar. Ela aceitou fazer esse papel para nós, aparentemente, sermos inocentes e melhores que ela. Ela que é a culpada. Então, quando a gente agora reconhece isso e volta-se para a mente do Espírito, e se aquieta no Espírito Santo, e ele vai olhar o que esse Filho Santo de Deus fez. Nada, apenas sonhou com um assassinato de pais. É um teatrinho dentro de um sonho que veio de uma mente equivocada. Mas o Espírito Santo que está nela, a mente certa, a inocência que está nela é a mesma de mim e de Deus. Então, olhando a verdade nela e não o equívoco, não a projeção. A partir do ponto dessa verdade, aí sim é possível ficar sabendo desse teatro, dessa barbárie dentro do teatro, e saber que não é real. Isso tira todos os efeitos dele na tua mente. Tirando o efeito de dor na tua mente, você está diminuindo isso em todo o universo. Está desfazendo isso em todo o mundo. Ao invés de fazer parte dos que aumentam a dor, você está fazendo parte dos que curam a dor do mundo, com essa visão. Ficou mais fácil? Ficou. Obrigada. Isso, a Janeide tinha... Isso, assim, não é só para Suzane, né? Isso não, é para tudo. Tudo no curso é universalizado, como diz aqui, né? Tem que ser estendido a tudo, sem exceção. Serve para todos os pensamentos e para tudo. Tem níveis também, né, Ing? Sem níveis. Se tiver uma coisa que eu achar que é mais difícil desfazer que outra, já estou indo contra o primeiro princípio dos milagres. Não tem graduação de erro. O que é nada, não importa se é elevado a 1000 ou a 1. Se eu tenho o número 0, que o equívoco é 0, né? A ausência de luz é a escuridão. Se eu tenho isso multiplicado por 1000 ou só por 1, continua não sendo nada. Oi, Ing. Mas eu acho assim, eu tô muito resistente, mas eu acho assim, não vou sonhar, não. Vamos assim, mais real aqui. A gente assistindo um filme ou uma novela ou escutando uma música, a gente tem sensações e a gente sabe que a gente está acordado, a gente está aqui, né? Não está dormindo na cama. Imagina querer que a gente saber que está sonhando e achar que tudo isso é um sonho. Fala assim, gente, se a gente vivo não consegue, você vê uma novela, você fica, não, mas por que ele fez aquilo? Você vê uma música, você sente emoção, você sente tristeza. Tipo assim, o que Jesus está pedindo para mim é muita mágica, entendeu? Muito longe da minha realidade, da minha, Isabela. Não sei vocês, mas essa é a minha realidade no momento. Bom, é bom reconhecer, Isabela, de onde você está partindo. Mas isso tem data contada para acabar. É só continuar nessa jornada. Nós temos aqui 1h09. Eu acho que isso nós temos, então, para hoje. Vou encerrar, então, aqui a gravação. Agradecendo a cada um de vocês pela participação. E sempre grata a Jesus e ao Espírito Santo por nos proporcionar essa hora e também por esse curso.